nós viemos para que nós possamos entender qual o exato momento em que nós estamos da transição do nosso planeta. Nós precisamos entender assim: o nosso planeta, ele está cada vez mais dentro de um processo de transição. E as coisas estão cada vez mais aceleradas. Mas, cada vez mais, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos em um momento em que é importante que de nós, cada um de nós, eu e você, nós precisamos ascensionar. Você precisa entender assim: o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, já estão prontos para a transição. O único reino que falta é o reino hominal, ou seja, nós. E essa ascensão, ela se dá de uma forma individual. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não vamos fazer uma ascensão coletiva, em que nós vamos ascensionar juntos. Essa ascensão, ela acontece de uma forma individual. Nós temos que entender assim: nós estamos em 2024. Segundo muitas informações que vieram do outro lado do véu, sendo transmitidas principalmente por Chico Xavier, em muitos momentos, ele trouxe várias informações falando sobre a data limite. E essa data limite, ela colocava um time, um prazo para que nós, como raça humana, como seres humanos, nós ajustássemos moralmente. Nós nos ajustássemos moralmente para que nós pudéssemos ganhar essa oportunidade de ascensionar. Então, olha que coisa importante. Nós sabemos que o tempo dessa transição, ele acontece, ou seja, tem o seu fim até 2030. Nós estamos em 2024. Então, até 2030, nós já vamos estar com a transição, ou seja, com a ascensão dos seres humanos, com a transição do nosso planeta finalizada. Ou seja, com todas as suas etapas concluídas. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos em 2024. Isso quer dizer que nós temos aí um intervalo de 6 anos para que os grandes movimentos aconteçam. Olha que coisa interessante. Nós temos uma janela de tempo de 6 anos. Então, imagina só que dentro desses 6 anos, nós não vamos, digamos, esperar até o último momento para que essa transição aconteça para mim e para você. Até porque dentro desses 6 anos, segundo as orientações que vieram de vários irmãos cósmicos, os mentores espirituais, os seres mais avançados, eles sempre informam que a última etapa da transição do nosso planeta, ela vai acontecer dentro do processo de recuperação dos rios, dos mares, da natureza. Se nós sabemos que a última etapa da transição vai ser a recuperação de tudo, então nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade muito grande de corrigir muitas das coisas que nós fizemos aqui, né? No planeta como um todo.
Então, nós temos essa responsabilidade. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar fazer esse trabalho. Então, nós sabemos também que dentro de toda essa transição, nós vamos precisar lidar com muitas das coisas que ainda existem aqui. Com o medo, com a insegurança, com as mentiras que foram contadas para os seres humanos por muito tempo. E eu sinto e eu percebo que nós estamos nesse momento. Nós estamos dentro daquela faixa etária de tempo em que as grandes verdades começam a chegar. E é também um momento em que a parte da libertação ela flui de uma forma muito mais intensa. Nós precisamos entender assim, o que nos leva a nos libertarmos é uma única questão. É o despertar. É o despertar. Muitas pessoas não entenderam necessariamente o que foi que Jesus veio fazer aqui. Ou seja, o que Sananda veio fazer aqui. Sananda ele não veio necessariamente ou diretamente salvar ninguém. Ele veio indiretamente salvar. Mas a missão primária foi trazer o conhecimento que traz a cada um a sua salvação. Então ele veio salvar, mas ele não veio salvar como muitas pessoas pensam, colocando alguém na costa e levando. Se Sananda, se Jesus colocassem as pessoas nas costas e levassem para o paraíso, sem que a pessoa tivesse a moral de conseguir estar junto de seres de luz, nós, em pouco tempo, iríamos transformar o paraíso em um ringue de luta, né? O ego, a ganância, o egoísmo, o individualismo. Vamos pensar um pouquinho nisso? Será que não seria isso que nós fizéssemos? Por que eu estou falando isso? Porque é dessa forma que a gente faz uma autoanálise e a gente consegue descobrir como que nós estamos em nível espiritual. Como que eu estou em nível espiritual? Será que eu já estou pronto para viver dentro de uma sociedade coletiva? Será que eu já estou pronto para viver em coletivo junto com outros seres de luz? Será se eu não vou chegar lá no paraíso e vou me tornar aquela pessoa que pensa só em mim lá, que vai só fazer as coisas de acordo com o meu interesse, de acordo com o meu querer? A gente precisa fazer essa autoanálise. A gente precisa avaliar como é que está o nosso ego. O nosso ego. Será que estou pensando só em mim?